Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito legais, educação, saúde, tecnologia, impressão 3D. Vamos viajar o mundo aí com um cara muito legal, Daniel Tenconi, meu amigão aqui de muito tempo. A gente tem projetos juntos aí pelo estado de Santa Catarina. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas não perca, se você está no YouTube, clica o sininho e se inscreve no nosso canal. Nós estamos no YouTube com TXM Business. Nos outros canais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Spotify, é TXM Methods. Então tá aí com vocês, Daniel Tenconi. Daniel, quem é você? Conta pro pessoal lá. Professor Salomão, uma super satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou um admirador de todo o trabalho teu da TXM, né? Acompanho parte da tua história. Então, para mim, uma honra estar aqui conversando um pouquinho e cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aí. Poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória, né, que tem tudo a ver com esse movimento de inovação, coisas que a gente acredita, né, em comum, né, Salomão. Vamos falar de educação, saúde, tudo que eu tenho feito nesses meus mais de 20 anos de carreira aí no SESI, no Sistema Fiesc. Então vai ser uma super satisfação aí poder compartilhar um pouquinho. Obrigado. Daniel é professor de Educação Física. Isso, professor de Educação Física de formação. Me formei há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Já é de maior. É isso. Me formei aqui em Florianópolis. Então, agora estou retornando para a cidade, mas eu fiz minha faculdade aqui, fiz o DESC aqui em Florianópolis. E durante a faculdade, inclusive, foi o período que eu conheci o SESI. Aí me encantei pelo SESI e disse, escolhi o SESI, é essa empresa que eu quero trabalhar. Eu estava lá na metade da graduação. Foi o que aconteceu, me formei, fui caçar processo seletivo no SESI, achei lá em Caçador, eu queria também voltar lá para a minha região. E aí comecei a minha carreira lá em Caçador, 21 anos atrás, no SESI. E agora estou aqui, né, em Florianópolis com essa missão, né, Salomão, aí de liderar o SESI aí no cenário estadual. Legal. Você fez faculdade no UDESC aqui, então você conheceu um caçadorense também, o Magnus Benetti. Conheci muito o professor. Magnus era meu amigo de infância, amigaço, né? O professor Magnus é uma super referência aí, né, na educação física, uma super referência. Não, acabei perdendo contato com ele, né, nos últimos anos, né, Salomão, mas sei da ligação dele também lá com a nossa região, lá, uma pessoa aí fantástica e um baita profissional. Magnus é meu amigo de infância, de ir na casa do outro, ficar lá direto, sim, nós somos muito amigos, Magnus, faz tempo também que não converso pessoalmente com ele, só por WhatsApp, telefone, esse mundo aí. Mas daí a educação física te levou para o SESI e você começou no SESI nessa área da educação física, da saúde, o que é? Exatamente. Acho que vale citar, né, Salomão? Primeiro que eu fui fazer educação física por gostar de esporte e também a atividade física sempre fez muito bem para mim. E foi isso que me atraiu para a educação física. Durante o curso de educação física eu tomei uma decisão. Eu quero atuar estimulando as pessoas a mudarem comportamento em vista de uma vida mais ativa e mais saudável. Porque a atividade física fazia tão bem para mim que eu queria estimular que as pessoas também vivessem isso. E aí, durante a faculdade, eu conheci o SESI, que tinha programas de promoção da saúde com esse mesmo propósito, né, de estimular as pessoas a mudarem comportamento, a serem mais ativas e mais saudáveis. Por isso que eu escolhi o SESI para trabalhar. E aí eu me formei, entrei no SESI e atuei no meu início de carreira com um programa de ginástica na empresa. O programa de ginástica tinha como principal propósito também levar informações para os trabalhadores das indústrias, falar sobre saúde para que esses trabalhadores tivessem uma mudança de comportamento, tivessem uma vida mais ativa, mais saudável, se atentassem mais para a alimentação saudável. E aí eu comecei dessa forma, Salomão, encantado aí pelo propósito, querendo mudar, estimular a mudança de comportamento nos trabalhadores das indústrias. E aí eu comecei como professor, daí a coisa foi crescendo lá, o programa foi um sucesso lá na região. Logo já fui movimentado a supervisor, coordenador, gestor, enfim, ali as coisas foram acontecendo. E eu passei em diversas funções na empresa, né, Salomão? A gente conversava sobre isso aqui antes de iniciarmos, que essa foi minha 11ª movimentação de carreira em 21 anos de empresa. Cada 2 anos está mudando. Cada 2 anos mudando. Eu gosto de falar sobre isso, até uma propaganda da nossa empresa, né, Salomão, do SESI, o Senai, assim, o IEL, enfim, a Fiesc. Empresas que oportunizam muito para o colaborador.
né? Carreira, né? De fato, obviamente o colaborador precisa ser protagonista ali da própria carreira, né, Salomão? Mas a empresa oportuniza demais quando o colaborador de fato quer se movimentar na empresa, a empresa oferece as E oportunidades. você gosta muito disso, tanto é que você assumiu as pessoas, né, aqui na Fiesc, né? Então, exatamente. Eu comecei através da área de promoção de saúde, comecei a me especializar em gestão e liderança, e uma Eu vou parar de falar agora, porque você começou a me especializar em gestão e liderança, daí você foi ser vereador, é isso? Então, eu fui gostando tanto dessa questão aí de gestão, liderança, e isso foi me levando também para a política, né? Esse mundo relacional sempre foi muito forte para mim, eu sempre me relacionei, gostei de me relacionar com as pessoas. E como a minha infância toda foi numa cidade pequena, lá do ladinho de Caçador, lá Rio das Antas, né? Minha família continua até hoje lá, então eu tinha um vínculo lá, eu fui convidado a ser candidato a vereador. Foi no mesmo ano que eu entrei no SESI lá em Caçador. Eu morava ainda em Rio das Antas. E aí aconteceu que eu me elegi a primeira eleição. Quantos anos tinha? Eu tinha 21 anos de idade. Novinho, novinho. Novinho. Aí eu acabei gostando da coisa lá e fiquei por 3 mandatos como vereador, então eu fiquei 12 anos vereador lá da cidade, atuando como vereador em Rio das Antas e trabalhando no SESI em Caçador, indo para Caçador todos os dias. Então, durante 12 anos, eu fui também um agente público lá e também fui seguindo minha carreira no SESI em Caçador. Então, tá. Carreira de vereador, vamos parar e vamos voltar para as pessoas. Você está agora aqui nas pessoas. Perfeito. Eu logo me encantei por essa agenda, né, de liderança. E os autores que eu comecei a estudar e acabei me aprofundando depois são autores que tratavam de liderança servidora, né, da importância de liderarmos não as pessoas, mas com as pessoas, né, Salomão, com muita presença, proximidade, fazendo a gestão com os times. Eu fui estudando muito isso e fui conseguindo executar isso na prática, né? Porque como eu fui ganhando oportunidades na empresa, eu fui assumindo equipes, né? Exercendo o papel de liderança dentro da empresa. Então eu estava estudando muito e ao mesmo tempo eu ia exercitando isso na prática e de fato eu fui compreendendo que o que estava lá na literatura, de fato eu podia fazer acontecer. E foi o que aconteceu. Eu comecei liderando lá uma equipe de 4 pessoas, e depois já foi para 16, e depois já me vi liderando uma equipe de 32 pessoas, de repente 100, aí veio o desafio de liderar o SESI lá na região, SESI e Senai, que era quase 500, e agora esse desafio, né, de estar aí na diretoria de gestão de pessoas da Fiesc, que a gente está falando de 12 mil pessoas aí no estado de Santa Catarina. Pequenininho, né? Mas... Mas eu vou te dizer, eu ouvi das pessoas, sabe que eu tenho bastante contato com o Fiesc, de vários lugares, né? E assim, o que eu ouvi, sempre, não é porque você está aqui, está gravando com a gente, não, ele fez o certo, foi conhecer, foi para todos os lugares, visitou, conversou com as pessoas. Pô, eu sei quem é o cara que cuida das pessoas aqui na Fiesc. Isso foi palavra de uma pessoa lá da base da Fiesc, olha, eu sei quem é com quem eu estou falando. Então, eu achei muito legal. Exatamente isso, eu acho que essa foi a grande sacada, e aqui eu preciso fazer justiça. Eu fui provocado a fazer isso pelo presidente Gilberto Seleme, né? O Dr. Gilberto, a propósito, a partir do Dr. Gilberto, aí foi que muitas coisas aconteceram na minha carreira. Ele sempre acreditou muito no meu trabalho, né? No meu potencial, e sempre me oportunizou coisas boas aí no sistema, além de vários outros líderes, né? Como o Fabrício, que também me convidou para assumir a diretoria, e outros líderes, né? Que hoje não estão na empresa, né? Dá para citar alguns aqui, como o Eloir, que foi um grande parceiro meu desde quando eu entrei ali no SESI. Mas enfim. Por quantos presidentes você passou? Você passou por quantos? Eu passei por três presidentes. Três presidentes. Passei por 3 presidentes, Mas voltando lá, o Dr. Gilberto Seleme me estimulou a passar em todas as 16 regionais do estado de Santa Catarina antes de assumir essa nova função. E ele me disse, eu sei que você tem uma experiência aqui na regional, mas eu quero que você converse com os principais gestores de todas as regionais, eu quero que você conheça as pessoas, pelo menos aí as primeiras camadas de liderança, para depois você assumir a superintendência do SESI e a diretoria de gestão de pessoas. Então foi um pedido do presidente e, de fato, deu muito certo, porque eu consegui me conectar mais com essas pessoas, e hoje essas pessoas nos ajudam muito, né, nesse desafio de fazer essa gestão estadual. Legal, legal. Eu também quero falar um pouquinho da nossa participação conjunta lá em Caçador, que nós fazemos parte do Instituto, né, do Instituto de Inovação de Caçador, né, somos
diretores, não sei o que é lá, né? Mas alguma coisa a gente está lá, né? Já tem alguma coisa lá, né? Consultores, não sei. Mas isso de levar a inovação para o interior, qual é a tua perspectiva? O que você viu nisso? Você acha que é o caminho certo? As cidades estão precisando disso? Como é que você viu o Caçador assumir isso, né? Porque até a gente aqui na TXM lançou um programa lá de inovação aberta em Caçador. Semana que vem nós estamos começando na Viposa, né? Um programa de inovação aberta lá. Como é que é isso na cidade pequena? Eu estou aqui na cidade há muito tempo, né? Eu saí de Caçador com 14 anos e estou aqui já, né, tanto tempo fora, fiz 57, então já faz mais de 40 e poucos anos que eu estou fora. Como é que é isso? Você ficou lá, você voltou, né? Eu não voltei, você voltou. Perfeito. Primeiro que essa questão da função que a gente tem lá, né, do movimento de inovação, Salomão, eu também não sei o cargo que nós temos lá, mas o fato é que nós somos entusiastas, né, você, muito mais do que eu, porque você tem sido muito mais presente que eu lá na cidade, e a propósito, uma outra justiça aqui, né, esse movimento existe muito, né, liderado por ti, né, professor, desde o início foi fundamental. Já tinha um vínculo lá com a cidade, então o Caçador deve ser muito grata, né? Toda essa tua contribuição que você continua dando lá, e a inovação é fundamental para aquela região. A propósito, é uma região que carece de muita coisa, né? É uma região aí do estado de Santa Catarina, talvez que tenha passado por maiores dificuldades em comparação com outras regiões. Eu estou falando de uma questão lá ainda envolvendo colonização, né? Tivemos muitas dificuldades lá da região, né? Salomão, desde Uma a guerra do contestado. uma guerra lá naquela região, então explica muita coisa, né? Então a cidade precisa de muito apoio, precisa de muito apoio. Um aspecto que precisa ser fortalecido lá, um dos, é a inovação. Então, que bom que as indústrias já perceberam isso, que bom que a comunidade percebeu isso, que bom que a academia hoje fortalecida lá está contribuindo com isso, mas a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, porque é uma cidade e uma região extremamente industrializada que compete com o mundo. Então, a inovação não pode, né, não ser uma pauta super estratégica, né, de todas as organizações lá e da comunidade. Eu tenho uma história bem legal do lançamento do nosso programa lá de inovação aberta, que nós lançamos a primeira turma junto com Temasa e Laminados AB e Frame. Lançamos as três. E cada empresa foi lá falar um pouquinho sobre a sua empresa e tal. E o seu Aurélio foi falar. E eu me apaixonei pelo seu Aurélio, porque ele chegou e disse assim, nós temos que pensar, um senhor mais velho, né? Super descolado, chegou e disse, nós temos que acabar com o FSA. Porque a FSA não funciona mais. Você não sabe o que é FSA? O FSA é fizemos sempre assim. Não dá para ser assim. Nós temos que pensar diferente, foi o máximo, né? Então não dá para fazer sempre assim. Numa indústria da madeira, né, que é uma indústria super tradicional, mas você entra numa empresa como Temaz e tal, robótica aos montes, né? Uma gestão muito legal, e Caçador está aí se mostrando como um polo de tecnologia e inovação para a indústria da madeira, né? Perfeito. E bacana falar sobre essas empresas, né? Citou aí, né, a Frame, citou a Viposa, citou a Temasa. No início aqui do podcast, também é o movimento da TXM, a gente falou de empreendedorismo, né? Aqui a gente está falando de grandes empreendedores, né, Salomão? Sim, com certeza. Que são fundamentais para o desenvolvimento daquela região e estão sempre atrás, né, de novas tecnologias, de inovação. De fato, a indústria madeireira, né, as indústrias de base florestal, nos últimos anos, né, passaram por um grande desenvolvimento, né? Perceberam por estarem conectados aí com o mercado global, perceberam que precisaria esse investimento em tecnologia e inovação, de fato fizeram, né? E estão reposicionando a nossa região, né, no cenário estadual, nacional. Quando eu falo que carece de muita coisa, ainda carece, mas muita coisa já foi feita nesses últimos anos, muito graças a esses empreendedores que investem na cidade e apostam na cidade, mesmo com todas as dificuldades daquela região para indústrias, né, inclusive dificuldades logísticas aí, né? Porque Caçador é fora do eixo total, né? É longe de tudo, né, Salomão? Mesmo assim, esses empreendedores não deixam de apostar na cidade, então vale destacar esse trabalho que é feito lá, né? Por isso que precisa de muita ajuda. Essas pessoas precisam de muita ajuda. Então a gente vive provocando aqui também o governo do estado, nós quanto entidades aqui, né, a Federação das Indústrias. Tenho certeza que o Dr. Seleme foi um dos motivos que fez com que ele assumisse aqui a presidência da Fiesc, o entendimento que ele tem de que a região,
lá, a região do Contestado, a região de Caçador, região centro-norte lá do estado, precisa muito de apoio das entidades. É o primeiro presidente que sai da faixa litorânea, né? Exatamente, exatamente. Não foi uma coisa simples, né? Alguém conquistar isso. O Seleme batalhou muito por isso. Ele tem mais de 40 anos de federação para chegar nesse posto de presidente. Não tenho dúvida nenhuma, e eu já ouvi isso dele, inclusive, que foi o grande motivo é ele poder contribuir agora de uma forma mais efetiva para aquela região. A região precisa disso, isso vai acontecer. Mas o Daniel também fez a sua graduação e agora está fazendo doutorado, é verdade isso? Isso, Salomão. Eu falei que eu comecei a estudar e me especializar em aspectos relacionados à gestão, liderança, e fui gostando também, né, do mundo acadêmico. Como eu fui percebendo que muita coisa que eu estava aprendendo lá na teoria eu conseguia colocar em prática lá no meu exercício diário, eu fui gostando disso e nunca deixei de estudar, Salomão. Fiz algumas algumas pós-graduações, em liderança e gestão. Depois entrei aí no mestrado, gostei também do mestrado. É um mestrado multidisciplinar lá da Uniarp, aproveitando fazer a propaganda aqui. É um mestrado multidisciplinar lá em desenvolvimento e sociedade, oportunidade de interagir lá durante as aulas com profissionais das mais diversas áreas. Isso agrega muito conhecimento, né? Ótimos professores que a Uniarp tem lá no seu quadro. Terminei o mestrado, já engatei um doutorado e agora já estou aí na reta final do doutorado, aí, mas a ideia é continuar estudando. Legal. O doutorado é bastante proveitoso. Eu fiz doutorado depois de estar no mercado já e tal. Então eu entendi que ele fica mais fácil porque a gente tem mais dinâmica, né? Ser só acadêmico não é bom, mas também não é tão bom. Então você vir trazer referências de fora, essa coisa de inovação para colocar no doutorado, que você já está vivendo isso, está vivenciando isso. É mais fácil escrever uma tese com essa informação que você já tem, né? Que fica mais tranquila para falar isso. E qual é o tema que você está falando? Então, primeiro que eu concordo exatamente, né? Sempre essa pesquisa aplicada dá mais sentido para tudo que você está estudando, né? Então, o que eu falei antes, você poder perceber que tudo que você está aprendendo lá, você está conseguindo colocar em prática no outro dia. E vice-versa, né? E vice-versa, exato. Você trazer a tua vivência lá diária para discussões no meio acadêmico com esses alunos, de novo, que trabalham em outras áreas, cara, extremamente rico, todo mundo ganha, de fato maravilhoso. A área que eu estou estudando, o meu mestrado eu pesquisei a força do engajamento das pessoas no resultado das organizações. E já o meu doutorado, também na linha de engajamento, mas o que eu estou escrevendo é também trazendo tudo que aconteceu na prática, trazendo para a academia, e agora estou me aprofundando numa pesquisa, foi a contribuição de todo o nosso movimento do Tratado para a Excelência das Indústrias Madeireiras, o TEM, para as indústrias de base florestal de Caçador e região. O TEM foi uma construção da Fiesc e do Sindicato das Indústrias da Madeira de Caçador na região. A gente fez muita coisa desde 2021, Salomão, muita coisa foi feita, com pilares estruturantes, que era a elevação da escolaridade básica do trabalhador da indústria, qualificação profissional do trabalhador da indústria, transformação cultural, né? A visão que a sociedade tem dessa indústria, que significa tanto para a cidade e para a região. Mais da metade dos trabalhadores das indústrias de Caçador, Salomão, trabalham nas indústrias de base florestal. Né? Então, é uma indústria que significa muito para a economia e para o desenvolvimento da cidade. Então, mudar, fazer com que a sociedade perceba isso é fundamental. E agora lançamos um quarto pilar recentemente, com a tua ajuda, inclusive, né, Salomão, com a tua contribuição, que é a inovação e tecnologia, que o setor já faz muito isso, mas a gente sempre observa a oportunidade de fazermos ainda mais, e agora diversas ações que você está nos ajudando nessa liderança lá. Então, a pesquisa está sendo levantar todas as contribuições reais que esse movimento está trazendo para as indústrias de base florestal. Quero ler essa tese. Com certeza. E a única coisa que eu tenho, que eu fico bastante chateado mesmo, é que a minha sala de tornearia que eu fiz o curso lá no Senai, você desmanchou ela para fazer laboratório para madeira. De fato, foi um grande movimento, foi uma das obras aí do tratado, né? Nós transformamos um espaço tímido lá, singelo, lá no Senai de Caçador, num super laboratório de processamento da madeira, que é o maior laboratório, o mais equipado laboratório didático em processamento da madeira do Brasil. A gente tem muito orgulho de falar disso.
também foi uma grande conquista do Sindicato das Indústrias de Madeira e do presidente, né, o Dr. Gilberto, aí desde o início, né, ele nem era presidente ainda, ele era vice-presidente estadual, ele já conseguiu esse grande investimento lá para a cidade. Então, hoje, de fato, esse laboratório é um orgulho lá para todos nós. Para mim também, mas manchou a salinha que eu tinha aula lá, né? Boa. Não, mas minha aula já foi há 40 e poucos anos atrás também, então não foi de ontem para hoje que isso aconteceu. Então, doutorado legal, isso tá acontecendo, você tá começando a falar em inovação, tecnologia, daí você veio aqui o ano passado, visitou o nosso laboratório, disse, puxa vida, né? Ah, preciso de um desse, minha filha está precisando também me envolver com isso. Me conta essa tua maluquice ou ideia de falar, o Giovanni teve primeiro, né? Sim, Nosso sim. amigo Giovanni. Pô, Giovanni deve estar nos acompanhando aí. Teve a ideia de levar para o filho dele da mesma idade da tua filha, tua menina, né? Sim. Impressão 3D. Então, Você estava contando umas histórias bem legais, né? primeiro que para mim está cada vez mais clara, né, a importância da inovação e da tecnologia, né, principalmente quando a gente olhando para o presente, mas também para o futuro, né, Salomão? Eu tenho uma filha de 8 anos de idade e, claro, como pai, eu quero que ela esteja conectada, né, à tecnologia, à inovação, ao empreendedorismo desde novinha. A gente precisa estimular isso nela. E aí eu conversando com o nosso grande amigo aí, o Giovanni, entusiasta aí na área de inovação, ele disse, Daniel, você já pensou em presentear a tua filha com uma impressora 3D? Ele disse, pô, impressora 3D? Ele disse, um dia eu conversei lá com o Salomão, ele me indicou um amigo dele, eu fui conhecer lá os modelos, as tecnologias, conversa lá com o Salomão e tal. E eu vim aqui, conversei contigo, vocês me indicaram uma pessoa, inclusive aqui de Florianópolis. Felipe Nassif. Aproveitando também fazer uma propaganda, né? Um cara fantástico. E aí eu em contato lá com eles, conheci o modelo, eu me encantei antes da minha filha, mas de fato eu apresentei minha filha no Natal, e aquela impressora 3D foi a atração do Natal e do Ano Novo, porque de fato é muito bacana, minha filha está apaixonada ali pelo equipamento, e tá lá, né? 8 anos, né? 8 anos de idade lá. Já tá fazendo mais que você, aposto. Ah, com certeza, com certeza. Cada dia ela tá pensando lá num modelo diferente, numa peça diferente para imprimir, né? Presentear os colegas, assim. Enfim, é um exemplo, né, de uma inovação e de uma tecnologia, né, você estimulando, mesmo em casa, né, estimulando aí o aprendizado, passa a dar mais sentido, inclusive para o currículo escolar, que ela está começando a ter acesso na escola, você começa a dar mais sentido para aquele conteúdo, nesses movimentos práticos aí de inovação e tecnologia em casa, enfim. Está sendo um sucesso lá a impressora. E daí você já virou representante, está vendendo para um monte de gente. Quem indica, está indicando. Na verdade, exatamente, porque a gente ficou tão entusiasmado com isso, eu, minha esposa, né, e a minha filha, vendo a empolgação da nossa filha, que a gente começou a falar com os amigos, e até a gente brincou antes, né? Agora, vários amigos já estão comprando com o mesmo fornecedor, eu já virei um representante aí das impressoras 3D, mas de fato é uma opção muito legal para quem nos acompanha, para presentear filhos aí. Minha filha tem 8 anos e está sendo um sucesso. Legal, legal. E agora você assumiu pessoas. Você já esteve morando em Florianópolis, teve uma época, né? Sim, eu estive em Florianópolis em 2 momentos. Durante toda a minha graduação, como eu fiz faculdade aqui, eu fiz o Desk aqui, eu fiquei 6 anos aqui naquela oportunidade. E recentemente aqui, no ano de 2020, durante a pandemia. Durante a pandemia, eu também estive trabalhando aqui na regional do SESI, aqui na Sudeste, SESI Senai. Naquele ano, foi um período meu na gestão aqui da regional. Daí eu retornei para Caçador, eu fiquei aqui um pouco menos de um ano, Salomão, naquele ano pandêmico. Mas nem trouxe a família nessa época. Na verdade, eu trouxe a família ali nos últimos meses, que foi um ano difícil, né, para todos nós, né, família. Ficamos trancados aqui num apartamento durante grande parte daquele ano. É um ano a ser esquecido, né, Salomão? Mas foi um período curto, mas sim, eu trouxe para mais um período curto. E agora sim, agora eu vim com toda a família. Agora também ela está na escola, né? Então ela ficar. Não pode perder a escola. Sim, agora na escola, a família, já estamos super adaptados aqui. Faz 6 meses que nós estamos na cidade aí, super felizes aqui, tá tudo certo. Pretendemos ficar por muito tempo. Diferente do Márcio, né? Que não quis trazer a família ficou lá, né? Um grande amigo também nosso, né? O Márcio, que era meu vizinho de prédio lá em Caçador. O Márcio optou, então, de fato, tem umas questões particularidades da família dele, né? Da questão profissional lá, que da esposa, que ele precisou com que fosse assim. Bastante trabalho para ele, né? Porque eu acho que ele vai para Caçador quase todas as semanas. Assim. Enfrenta essa. Um abraço pro Márcio aí. Um abração pro Márcio aí. Vai acompanhar a gente aí. Legal. Então, veio para Floripa e agora está aqui. Quais são os planos? Vou fazer uma pergunta, uma cutucar aí. Daniel Tencone 2030. Boa, Sal.
Primeiro, eu quero ter mais conhecimento do que eu tenho hoje, né? Já vai ser doutor, né? Por isso, por isso que a gente está perseguindo aí conhecimento com mais amigos, né? E com mais conexões aí, que é fundamental. Mas nesse meu desafio na empresa é perceber um SESI ainda mais impactante na vida dos trabalhadores, um SESI ainda mais impactante no fortalecimento das indústrias do estado de Santa Catarina. Lá em 2030, eu estar com um sentimento de dever cumprido, assim, que de fato a gente conseguiu dar conta de uma missão do presidente Dr. Gilberto em fazermos ainda mais, contribuirmos ainda mais, melhorarmos mesmo aquilo que a gente já faz bem na empresa e sermos ainda mais efetivos aí na nossa contribuição para um estado cada vez mais industrializado, cada vez mais desenvolvido. Mais inovador, né? Mais inovador. Empreendedor a gente já é, Santa Catarina já é empreendedor, mas cada vez mais inovador, isso é muito legal aqui. A gente faz um podcast curtinho até para o pessoal assistir, então precisamos não ficar muito tempo falando aqui, mas a gente sempre tem umas perguntas nossas aqui, que é o nosso bate-bola nosso aqui. Bacana. A TXM é T de Think, pensar, X de Experience, experiência e M de Manage, gestão. Então nós temos as 3 perguntas TXM. Pergunta Think. Um livro, uma pessoa, uma música, uma frase que te impacte. Faça você pensar. Então, eu preciso citar um livro fundamental na minha trajetória chamado Este Barco Também é Seu. Esse livro, Salomão, conta a história de um comandante do navio navio americano, na Marinha Americana, Guerra do Iraque. Ele conta a história, como ele conseguiu liderar uma tripulação de aproximadamente 300 pessoas. Ele revolucionou os indicadores de prontidão de batalha do navio a partir de uma liderança próxima, presente. Então, esse livro marcou a minha vida. Quem me indicou foi um outro grande amigo nosso, chamado Jefferson Galdino, baita profissional, está na VEG, lá em Jaraguá. Esse amigo me indicou esse livro, Salomão, e nunca mais saiu da cabeceira da minha cama. Ele está muito ligado com a ação da Fiesc agora, né? Navegar é preciso. Na verdade, o movimento do navegar foi uma inspiração do livro. Esse barco também é seu, né? Eu li esse livro lá em 2010, Salomão. E de fato foi a grande inspiração para esse movimento que a gente está fazendo agora. Mas se eu tiver que citar um livro, Este Barco Também é Seu. Legal, legal. X Experience, uma experiência que mudou a tua vida. Tem algumas, mas eu posso falar assim de uma experiência que mudou a minha vida. Foi o meu período como vereador, foi uma experiência que de fato me trouxe um entendimento mais claro primeiro da importância da política, né, para nós. Eu sei que comumente a gente critica os movimentos políticos partidários, mas essa minha experiência me fez perceber que a política é sim extremamente importante, que nós devemos sim falar de política, na medida do possível, participar do processo político, porque a partir das decisões desses políticos que muitas vezes a gente critica, né, Salomão, que se dá o nosso futuro. A partir das decisões desses políticos. Tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Isso é uma outra coisa importante que tem a ver com essa experiência que eu tive, Salomão. Eu conheci muita gente boa na política, muita gente boa. E muitas vezes a gente perde muito tempo falando dos políticos ruins, né? E deixa de falar dos políticos que nós temos, que são extremamente honestos, né? Correto? E que fazem muito, colocam muita energia, muito esforço para fazer a coisa acontecer. Porque numa cidade pequena, a dedicação para ser vereador lá, né? O salário deve ser pouco mais que nada, mas você tem que se dedicar para fazer a cidade ser diferente, para fazer uma coisa diferente, né? Então tem muitas coisas que essa minha experiência na política me trouxe. Primeiro, esse entendimento da política, da importância da política, né, Salomão? E de fato torna a pessoa mais resiliente, a pessoa passa a entender mais o outro como outro e não como a gente mesmo, a importância das relações, a importância do contraditório, enfim, me trouxe muitos ensinamentos para a vida. E fez você virar um negociador também, né? Também é negociação, né? Também, com certeza, né? A persuasão aí ajuda, com certeza a política foi... Menos gestão. Uma ferramenta, uma técnica, um modelo de gestão que você acha que as pessoas têm que... Porque nós estamos falando aqui tem muitos empreendedores que nos assistem, né? Pequenos empreendedores e tal. Que ferramenta você indicaria para o pessoal aí? Primeiro, assim, quando falo em gestão, eu falava antes da importância das pessoas, então sempre quando envolver pessoas no processo é fazer a gestão com essas pessoas e não dessas pessoas. Então, se eu pudesse dar uma dica para todos que nos acompanham, vocês que lideram, que trabalham com pessoas, se aproximar das pessoas. Acredito muito na força do coletivo, acredito muito que as pessoas, quando pertencentes assim,
as pessoas querem sim contribuir para que a coisa aconteça da melhor forma possível, então fazer a gestão com as pessoas e não das pessoas é a minha grande dica. Legal, obrigado. Daniel, para nós encerrar aí a tua mensagem para o pessoal criar e empreender. A gente quer fazer. Esse ano vai ser um ano diferente, próximo da Fiesc. Nós queremos fazer muita coisa próximo da Fiesc, com o SESI, com o Senai, com o IEL. A gente está muito próximo de todas essas instituições do Grupo Fiesc. Estamos aqui, né? O espaço da TXM está dentro do espaço do SESI, né? E a gente quer fazer coisas diferentes. Qual é a tua mensagem para esse empreendedor, para esse inovador? O que você pretende? Esse aqui deve ser o segundo ou terceiro podcast do ano. Então, assim, o ano está começando ainda. Vamos lá. Que você propõe para esse pessoal aí? Primeiro, estudar muito, ficar sempre antenado em tudo que está acontecendo no seu entorno. Ficar atento às oportunidades. Nós vivemos numa cidade, num estado que está se desenvolvendo muito, então ficar atento às oportunidades sempre. Ser constante naquilo que você acredita, né, e olhar também para o simples, né, Salomão? Porque muitas vezes a gente fica pensando nas coisas mais complexas, querendo inovar nas coisas mais complexas e entendendo que eu entendo, e a dica é que a gente precisa prestar atenção no simples. A gente pode sempre observar oportunidades naquilo que a gente sempre fez, mas inovar naquilo que a gente sempre fez, nas questões mais simples, sempre tem oportunidade de fazer melhor, mesmo aquilo que de forma simples a gente sempre fez bem. Então eu persigo muito isso, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, muitas vezes estão as nossas oportunidades. Então ficar atento a todas essas oportunidades é a minha... Quando se fala no simples, eu gosto de ter uma frase que sempre me marcou, né? Que o feito é melhor que o perfeito. Fazer, né? Faz o simples e resolve. Depois vai aperfeiçoando, mas começa, né? Porque às vezes, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Não, peraí. Eu sei fazer isso. E aquilo, eu sempre digo, aquilo que você faz, você é o melhor. Sempre. Exatamente. O que você faz, você é o melhor. Então, seja o melhor naquilo que você faz. Valeu muito estar aqui com você. Essa conversa rápida, a gente faz rápido, pessoal. Depois disparar isso, todo mundo ouvir, ver. Obrigado, Daniel. Eu sempre gosto de lembrar que nosso lema aqui é mudar o mundo de baixo para cima. Nós queremos mudar o mundo de baixo para cima com a TXM. E no programa do Jô, o pessoal queria muito levar a caneca do Jô junto. Então a gente pensou nisso e fez também um presentinho para você aqui. Para você levar a nossa caneca. Que maravilha. Muito obrigado. Personalizada. Daniel Tenconi, agradeço aí com muito carinho. Vou levar lá para casa, mostrar lá para minha filha, minha A próxima, ela vai querer também uma cortadora laser daqui. Boa, bem lembrado, Salomão. Vou falar para ela sobre o processo, mas muito obrigado mesmo de coração. Um super prazer, a casa é sua. Quiser vir aqui, quiser convidar mais pessoas para a gente conversar, bater papo, estamos aqui para isso, estamos juntos. Sabe que sou parceiro para você no que você quiser. Eu vou lembrar desse convite, então estarei aqui em breve para conversar mais um pouco aí. Então, obrigado, pessoal. Um abraço. Não perca de assistir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais, na YouTube que você está, é TXM Business, nos outros canais é TXM Métodos, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn, TXM Métodos. Muito obrigado, acompanhe a gente, marque no sininho e tamo junto aí.